Boa noite a todos, queridos amigos, meus irmãos e minhas irmãs de Alto Caparó. De antemão, desejo a todos um feliz sábado. Eu passo aqui rapidamente, tentar ser o mais objetivo possível, para explicar um pouco desse contexto sobre essa prestação de contas, esse tema que é central para o Poder Legislativo, explicar todos os detalhes, porque, como todos aí sabem, eu nasci e fui criado aí, e eu tenho o hábito de dar cabimento àquilo que eu falo. Eu sou advogado, eu não posso ter minha autoridade, tampouco apreciar argumentos de autoridade. Só posso apreciar a autoridade do argumento. É isso que eu sempre velei por isso. Por isso que eu ando sempre olhando no seu olho, de cabeça aberta, cabeça erguida. Porque, de fato, nós sofremos algumas palavras difamatórias, tão somente exercer o nosso mundo, e não por nós, porque a gente já é meio acostumado com isso mesmo. A gente nunca agrada ninguém. O advogado sempre está desagradando um lado do outro. Mas o ruim é quando esses atos difamatórios descambam para entristecer familiares nossos. E nesse sentido, até agradeço a solidariedade que me enviou uma mensagem, em razão dessa violência política que eu sofri ultimamente. E hoje até estive com o presidente da casa, Ricardo Henrique Figueiredo, a quem eu envio um sempre fraterno abraço, e hoje conversávamos sobre isso. Que a política Alto Caparó tem esse processo de violência política tão somente por alguém exercer as suas atribuições e exercê-las fiel e rigorosamente. Portanto, eu quero dar um contexto dessa questão da prestação de contas, e ao final, meu irmão, minha irmã, fica comigo, chega mais perto, porque, de novo, eu vou provar cabalmente o que eu falo. Não tem autoridade nesse país. Quando eu falar com você que eu estou falando a verdade, pode acreditar. Eu tenho que andar dentro dessa cidade com cabeça erguida. Então, meus familiares, os meus amigos. Eu não posso brincar com o interesse público na vida de cada um que está aí. Então, chega mais perto, acompanha um pouquinho o raciocínio, meu irmão, minha irmã. No dia 15 de junho desse ano, foi instaurada a comissão especial para fim de tomada de contas do prefeito. Foi enviada a requisição número 1, por força da qual o Executivo enviou tranquilamente, por meio do ofício 78, datado de 26 de junho. Do Executivo até aí, nada demais, tudo correndo dentro da normalidade institucional. Disse que enviaria esses documentos. Aqui, ó. Inclusive concordou conosco sobre a prestação de contas e disse que enviaria aqui 11 blocos de documentos, dos quais enviou entre 35% e 40% e alguns ficaram pendentes. E o chefe do Poder Executivo disse, em atendimento à requisição número 1, o Poder Executivo encaminha nesta oportunidade ou encaminhará no prazo assinalado os documentos integrantes da prestação de contas. Ou seja, o prazo assinalado era 10 dias. Então, se ele enviou a requisição no dia 26 de junho, creio aqui que entre o dia 4 e 5 de julho deveria entregar os demais. Pois bem, esperamos até o presente momento, hoje faz, salvo melhor juízo, 39 dias que esses documentos não aportaram à casa. Eu me converso com o presidente Ricardo, falei, presidente, vamos entrar um mandado de segurança com base na súmula 525, que é prerrogativa constitucional do Poder Legislativo. Até porque eu estou com o parecer aqui contábil agora da casa, a única distinção, uma única divergência quanto às despesas de pessoal. Mas o próprio parecer contábil da casa viu que há algumas divergências documentais entre documentos do Poder Executivo e documentos constantes do TCE-MG. De modo que esses documentos constantes da prestação de contas seria absolutamente relevante para nós, sobretudo até para mim. Porque eu estou a terminar aqui a fiscalização, que foi inclusive requerida por Suas Excelências, vereadores Mali e Rodrigo, e eu precisaria muito desses documentos. Mas, irmãos e irmãs, cheguem mais perto, porque nesse país, de fato, ninguém morre de tédio. E se depender de mim, não vai morrer. Porque eu sempre dou cabimento concreto àquilo que eu falo. No dia que a minha palavra não corresponder à minha atitude, meu irmão, Carlos Bantes não vai estar vivo. Então chega mais perto. No dia 6 de agosto, ou seja, 8 dias atrás, despachei com o assessor do juiz, deferiu a nossa liminar tranquilamente, no mandado de segurança, e determinou ao prefeito que enviasse aqueles documentos faltantes. Quais são esses documentos? São esses. Balanço Geral do Exercício de 2025, anexos exigidos pela Lei Federal 4.320/64, que é a Lei Geral de Finanças Públicas, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui a gente está falando de 4 relatórios de gestão fiscal e 6 relatórios resumidos de execução orçamentária, demonstrativos da aplicação constitucional em saúde e educação, demonstrativos relativos ao Fundeb, demonstrativos da dívida fundada, restos a pagar e disponibilidade financeira, demais documentos contábeis e fiscais pertinentes ao exercício de 2025. Pois bem, ontem, fiquei sabendo que eles interpuseram o agravo de instrumento, ao qual foi concedido efeito suspensivo e sustou a eficácia da liminar do juiz de primeiro grau, doutor Alain Martins Ribeiro, que chegou recentemente na comarca. Ao ler a decisão, amigos, qual não foi a minha surpresa? E aqui, a gente já começa até a rir um pouco, porque a situação não sei se é trágica ou se é cômica. Porque um erro tão acachapante, tão retumbante por um desembargador, tal como foi cometido aqui, a gente até quer crer que foi um erro de leitura. Eu mesmo vou apresentar contra-razões no agravo de instrumento, no processo em primeiro grau no mandado de segurança, vou corrigir o que foi o equívoco da decisão, mas eu quero expor para vocês o tamanho do equívoco, que não foi pouca coisa, a revelar que a gente fica a pensar, será que é só um erro primário? Um desembargador, alguém que entende do direito, será que ele incorreria um erro tão primário, tão crasso? A gente fica a pensar em certas coisas. Você, meu irmão, minha irmã, já está compreendendo o que eu estou falando, chega mais perto. Vamos ler a decisão? A gente fica surpreso, porque não é possível. Um erro dessa dimensão não é desculpável. Aqui eles disseram, o agravante sustenta, no caso do Poder Executivo, em síntese, a nulidade da decisão por se basear em premissa normativa inexistente. Ou seja, o artigo da tomada de contas não existiria mais.
Argumento que a requisição de documentos e a própria Comissão Especial de Tomada de Contas que deram origem à impetração foram fundamentados nos artigos 4510 e 9310 da Lei Orgânica Municipal, os quais foram declarados, prestem atenção, amigos, prestem atenção, declarados inconstitucionais pelo órgão especial deste Tribunal de Justiça, com eficácia erga omnes e efeito vinculante nos autos da ADI número tal, em julgamento ocorrido antes mesmo da propositura do mandado de segurança, que é arrematado. Afirma que a Câmara Municipal, ciente da decisão, omitiu tal fato do juízo de primeiro grau, induzindo a erro. Defende, assim, a ausência de fundamento relevante de direito líquido e certo amparar a pretensão da agravada, ou seja, da Câmara. Ou seja, disseram que eu induzi, ao postular em nome da Câmara Municipal de Alto Caparaó, induzi o juiz de primeiro grau a erro, uma vez que, segundo eles disseram, tais artigos foram declarados inconstitucionais. Meu irmão, minha irmã, vamos ler o acórdão que estão citando. Será que isso é razoável? Será que eu sou um homem irresponsável, leviano, que não deu cabimento concreto ao que eu falo? Será que eu estou no mundo da lua? Chega mais perto. Página 8. Das 18 páginas do acórdão, que eles citam naquela lei. Das atribuições da Câmara Municipal, esse era o dispositivo impugnado por eles. Artigo 45. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outros. Inciso 10. Proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, quando não apresentados à Câmara, dentro de 90 dias após a abertura da sessão legislativa. Embaixo que disse o órgão especial. No que tange a competência do Legislativo para proceder à tomada de contas do chefe do Executivo quando não apresentadas, tanto a Constituição Estadual de Minas Gerais, artigo 62, inciso 19, quanto a Constituição da República, artigo 51, inciso 2, possuem a mesma disposição. Contudo, prevê o prazo de 60 dias da abertura da sessão legislativa, e não 90, como previsto na Lei Orgânica Municipal de Alto Caparaó. Assim, a norma municipal ultrapassa o limite imposto pelas normas constitucionais superiores, ferindo a separação de poderes. Meu irmão, foi dada interpretação conforme a Constituição para reduzir de 90 dias para 60 dias o prazo de prestação de contas. Essa é uma técnica de decisão controle de concentrado que todos nós temos que saber, obrigação profissional de saber. Não foi julgada inconstitucional, foi julgada constitucional com interpretação conforme. Será que eu que estou induzindo algum juízo a erro, seja o primeiro grau ou o segundo, a ponto de eu ter que peticionar daqui a pouco nos autos, meu irmão e minha irmã? Pois bem. Não é mole não. Além de deduzirem juízo, afirmarem ao Tribunal de Justiça, ao desembargador, que uma norma com base na qual nós estamos a requerer a prestação de contas, foi inconstitucional, eu acabei de ler, para todos os amigos que me dão a honra, a grande honra de me ouvir, foi julgada constitucional, não poderia ser diferente. É uma norma de reprodução obrigatória. O próprio TJMG, por meio do órgão especial, disse, está na Constituição Federal, Estadual e nas leis orgânicas municipais. Portanto, uma vez aberta a sessão legislativa, dali por 2 de fevereiro, salvo o melhor juízo, após 60 dias de aberta a sessão legislativa, caso não prestadas nesses 60 dias pelo prefeito das contas, cabe ao Poder Legislativo instaurar a comissão especial e exigir, como estávamos a exigir, o executivo regularmente entregando a documentação. Só como houve essa demora muito grande, acho que de 29, 30 dias até o último ato institucional de diálogo entre os poderes, eu acho que eles não querem entregar alguma documentação. De toda sorte, é o meu trabalho. E é juízo, porque eu defendo o Poder Legislativo, é quem me remunera. Quando eu me defrontei com essa decisão e vi que eles disseram eu induzi a erro, o juízo de primeiro grau, e como eu acabei de ler, aqui é porque, como eu disse, eu dou cabimento concreto que eu faço. Se eu estiver aqui errado, amanhã algum colega vai ter que me desmentir. Se eu sou um homem responsável, leviano, amanhã ele vai ter que me desmentir aqui agora. Ele disse que foi julgado inconstitucional, estou falando que foi julgado constitucional no âmbito da DI por estados. Foi dada a interpretação conforme eu, se quiser estudar mais um pouco, declaração de nulidade parcial sem redução de texto. Então, meu irmão, minha irmã, você que está de boa fé, você que não quer difamar ninguém pelo seu trabalho, vocês que prestaram solidariedade a mim de coração, eu me emociono, muito obrigado a todos. Mas, como hoje eu conversei com o presidente, em honra a todos os munícipes de Alto Caparaó, que me remuneram hoje, e a quem eu devo hoje o meu maior zelo funcional, estou fazendo esse vídeo. Pretendo não fazer muito mais, porque, como eu hoje conversei com o presidente, nós vamos ter que acertar algumas coisas no âmbito da Câmara Municipal, até para que não haja algumas divergências. Por exemplo, essa questão de despesa de pessoal, nós estamos com uma divergência no setor contábil. Na segunda-feira não tem problema. Se o Carlos não tiver com razão, vamos ver se o Harrison Leite está o maior financista do Brasil. Já estou com a páginazinha aqui, um jeito para explicar. Porque assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém, eu não sou leitor de orelha de livro, não. Eu costumo estudar. Então, minha irmã, não é fácil o nosso trabalho. Como vocês puderam ver, as decisões são muito estranhas para ficar uma palavra aqui bem polida. Você está entendendo bem, meu irmão, minha irmã? Muito estranhas para ficar uma palavra muito singela, muito educada. Então, meu irmão, minha irmã de Alto Caparaó, mais uma vez mais, feliz sábado a todos. E os pareceres de fiscalização já estão praticamente prontos. Quero crer, como disse o presidente Ricardo, já vamos lê-los em plenário na segunda. Estou até afinando aqui os últimos dados. E a verdade, irmão, irmã, hoje eu sou adventista, hoje é sábado, a verdade ela se sustenta por si mesma. Não adianta juntarem 50, 100 mil pessoas. Nós servimos ao mestre da Galileia. Ele era a verdade encarnada. Ele foi achincalhado, humilhado. E quem sou eu para não comparar a ele? Hoje eu conversava com o presidente isso. É só a gente fazer só o nosso trabalho. A gente não está fazendo nada de extraordinário. Só está fazendo o que manda a lei. Você já houve até algo assim muito desproporcional contra esse procurador, a ponto de até
deixar alguns familiares, meus amigos tristes, eu fico a pensar hoje, qual é o preço da verdade? Qual é o preço dela que a gente tem que pagar aqui embaixo? Mas, como eu disse, a verdade se sustenta em si mesma, e quem não está de lá dizer a verdade, eu sempre digo a verdade, eu não tenho nada contra, como eu disse, o Sebastião Deildo, jamais. Nem contra, eu só estou fazendo o meu papel. Se algo estiver irregular, converse, diálogo, conserte. Agora, punir as pessoas por fazer tão somente aquilo que ele é pago para fazer, já revela algo estranho, e sobretudo, tendo em vista a circunstância de decisões tão estranhas assim, eu começo a recear que há algo muito estranho aí. Então, eu já quero deixá-los preparados para isso. Então, mas é isso, meu irmão, muito obrigado aí. Desculpa cansá-los até essa hora aí pelo vídeo, mas, de fato, há momentos em que quem anda de cabeça erguida não abaixa a cabeça jamais. E eu, como eu costumo dizer, quem não nasceu para ser devorado não se aprende a se devorar. Então, estou aí para isso, meu irmão. Pode me procurar onde quiser, porque conosco é assim, a transparência é verdade. Para quem tiver de má fé, contra a má fé não há argumento. Mas eu acho que eu tenho algum fator positivo para mostrar para cada contribuinte, cada munícipe de Alto Caparal. Em cada bola dividida, eu estou aqui falando no seu olho. Pensa nisso. Eu estou aqui olhando para o seu olho e falando com quem me parar na rua, na cama. Eu olho para o seu olho e afirmo. Não sei se outros fazem, mas eu faço e sempre vou fazer. Muito obrigado a todos, abraço grande, vamos que vamos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.